a gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. Hoje a gente vai falar sobre quedas. Você sabia que boa parte das quedas acontece dentro de casa? Sobre o assunto, a gente convidou aqui o Paulo Altran, que é professor, fisioterapeuta e também pesquisador. Muito obrigada pela presença aqui na Utilidade Pública. Eu é que agradeço, muito bom estar por aqui. E você falou algo que é verdade, cerca de 40% do trauma, das fraturas, ela ocorre em casa. E aí, dessa parte, a maioria são as pessoas idosas. E a fratura, a queda, ela gera um tipo de lesão no osso, onde é uma perda de continuidade óssea. E essa perda de continuidade, ela pode ser nem percebida pela pessoa, muitas vezes. A pessoa, às vezes, dá uma topada ou ela bate na cadeira, ela fraturou e ela não percebe que tem um processo de lesão ali dentro. Sente dor, o dedo incha, mas tudo bem. Acha que foi queda, porque tropeçou. Acha que foi a queda. Em compensação, tem aquela fratura que pode levar ao risco de vida do paciente. Então, são dois extremos bem interessantes aí nesse meio, onde a fratura ela pode estar em qualquer ponto. E aí que a gente vai estar detalhando aqui, o que pode acontecer se de fato tiver acontecido ali uma descontinuidade, como o senhor trouxe, o senhor usou o termo, e isso foi ignorado? Isso é um problema, tá? Assim, muitas pessoas, elas têm uma repulsa em procurar atendimento. Tá? E aí o que é que acontece? Quando você tem essa descontinuidade óssea, por mínimo que seja a diferença de um ponto de contato ósseo com o outro, ele passa a não conseguir andar direito, a perna ou o membro que for lesionado, ele vai sempre estar inchando, sempre com incômodo, a musculatura talvez não funcione direito. E se a fratura ela não conseguir fechar, aí o paciente ele vai continuar com esses sintomas, esses sinais o tempo todo. Muitas vezes, se a descontinuidade, é pequena esse desnível, a pessoa muitas vezes passa despercebido e ela continua, vai viver a vida toda. Agora sempre, às vezes ela colocou um salto diferente, fraturou a perna, mas ela nem sentiu. Aí quando bota aquele salto, dói a perna. Provavelmente porque o osso não está tão bem alinhado e ele consolidou daquele jeito. Ou seja, o que é importante? Que a pessoa ela procure atendimento, assim, para tirar a dúvida. Possa ser que nem tenha fraturado nada, pode ter sido... antes de você ter uma fratura, você pode ter uma fissura. Ou seja, o osso ele não partiu totalmente, ele trincou. Muitas vezes isso aí, só com imobilização, a pessoa, analgésico, anti-inflamatório, etc., e depende da avaliação, ela vai continuar a vida dela como um todo. Agora, se ela teima em não ir, não, eu estou bem, vou ficar desse jeito, e ele consolida do jeito errado, existe uma patologia onde é chamado de pseudoartrose. Não existe a consolidação completa do osso. Quando não existe essa consolidação completa, aí ele vai sentir dor, ele vai ter aumento de temperatura no local, a região pode ficar avermelhada, ele vai ter problemas para fazer atividade que use aquele membro, etc. Isso no caso da pessoa ter sofrido uma queda, ou ter tropeçado, ter trincado. Como o senhor citou, ou chegou até ter uma fratura, mas a pessoa ali não identificou, deixou para lá e passou o tempo. Tem algum processo cirúrgico que ela consiga recuperar isso, por exemplo? A gente falou aqui que tem pessoas que vivem com isso a vida inteira. Tem aquela dorzinha ali, olha, isso aqui me incomoda. E a gente ouve, olha, isso aqui eu tenho isso aqui, mas isso aqui eu tenho há 10 anos, isso aqui... É possível? Tem algum procedimento que a pessoa possa recorrer ou já não vale a pena? Então, aí depende do desnível do que foi gerado nesse osso. Vai ter que ser avaliado. Vai ter que ser avaliado. O ideal é, teve o acontecimento, mesmo que seja mínimo, mas a pessoa está sentindo dor, o pé inchou, é melhor que procure um atendimento. Aí tem o caso que a pessoa, de fato, levou uma baita queda em casa, e a gente traz também, infelizmente, a questão dos idosos, e chegou a fraturar mesmo, a pessoa não consegue nem ficar de pé. A gente sabe que a orientação médica e dos profissionais, de uma forma geral, da área de saúde, é assim, olha, não se mexe. Sim, mas não se mexe, muitas vezes a pessoa está sozinha em casa.
É verdade. Na verdade, o que é recomendado é que você não mexa aquela região, né? E para o idoso, o recomendado, o que seria ideal, que todo idoso tivesse um acompanhamento em casa. Mas a realidade nossa não é bem assim, né? Eu já tive a experiência de fazer muitos atendimentos domiciliares como fisioterapeuta e uma das exigências da equipe era que tivesse um cuidador sempre ao lado para prestar atendimento a esse idoso. Mas nem sempre você sabe que, às vezes, o idoso fica sozinho. Muitas vezes, o cuidador ele sai para comprar um medicamento ou comprar algum alimento para o idoso, ele fica sozinho. Aquele tempo, muitas vezes, é onde acontece o problema. E muitas vezes, a depender do quadro da fratura, ele não vai conseguir nem levantar. Isso é um perigo muito grande porque existe uma taxa que é relevante onde a fratura no idoso ela pode gerar acometimentos mais sérios, como ele pode falecer com relação a isso. O idoso ele pode, a partir de uma fratura, ele falecer porque não teve atendimento, ele não consegue levantar e a dor ser grande ou a fratura ser exposta, ele perder sangue e ele não poder fazer nada. Então, assim, se ele estiver sozinho e conseguir, lógico, ele tem que procurar ajuda e por mais que a fratura aumente, ele tem que chegar em algum ponto para poder ligar ou pedir ajuda ou ligar para o atendimento médico. Mas o ideal era que sempre o idoso tivesse um acompanhamento. E uma vez diagnosticada a fratura, claro, vem aí as opções para a recuperação, até porque quando o senhor trouxe, trincou, quebrou, vai se precisar ali no osso para complementar ali, para preencher aquela área. E é sobre isso que a gente vai conversar daqui a pouco, porque a gente precisa ir intervalo, mas a gente volta já.